Fala, galera! Como que vocês estão? Aqui quem fala é Pastor Gustavo Ferelli. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje nós iremos ler e estudar Neemias, capítulo 11. Portanto, peguem suas Bíblias, peguem seus lápis, canetas, marca-textos, se ajeitem na poltrona, no sofá, no carro, porque dentro de instantes começaremos a leitura e o estudo de Neemias, capítulo 11. No episódio anterior, nós vimos então o povo concordando em obedecer tudo que eles tinham ouvido da boca de Esdras, da leitura da palavra de Deus. Eles oram confessando seus pecados e depois eles firmam um compromisso de obediência que girava basicamente tudo em torno ali do templo, como a gente também já tinha conversado no episódio anterior. Agora, no capítulo 11, nós retomamos a ideia lá de Neemias, capítulo 7, verso 4, quando Neemias começa a fazer o censo e levantar os nomes das famílias para a distribuição das famílias, tanto em Jerusalém quanto em toda a província de Judá. Ele faz o censo, levanta os nomes, e agora no capítulo 11, nós iremos ver agora o repovoamento de Jerusalém. São muitos nomes, são muitos lugares, então assim, eu vou encurtar, mas eu encorajo que vocês leiam. É sempre muito interessante nós lermos as regiões, aí a gente fazer conexões com outros lugares da Bíblia, nomes já conhecidos ou não tão conhecidos, mas o que devemos ter em mente aqui sempre é essa organização e esse zelo que Neemias teve em fazer toda essa redistribuição do povo. Então vamos começar aqui, capítulo 11, verso 1 na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim: Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Pausa aqui rapidinho. Então a gente vê que os líderes de todas das famílias, quando fala líderes do povo, são os líderes das famílias, as pessoas que tinham ali mais posses, pessoas que tinham dinheiro, pessoas que já tinham essa residência fixada em Jerusalém. Mas também houveram pessoas que se voluntariaram para morar em Jerusalém e o povo abençoou todos que se ofereceram para morar lá. Porque era uma coisa muito nobre você abdicar de uma terra sua, de uma cidade que você já morava, para se voluntariar para povoar Jerusalém. E eu só consigo imaginar que existia algum receio em repovoar Jerusalém, justamente porque Jerusalém era o grande alvo pintado pelos inimigos em volta. Os inimigos não estavam se preocupando com a cidadezinha e os vilarejos ao redor. Os inimigos estavam se preocupando com Jerusalém. Então, você se oferecer, você morar em Jerusalém, você estava se colocando numa situação muito mais desconfortável, porque você sabia que iria enfrentar oposição. Que você, às vezes, ia ter que se esconder ou lutar para defender a cidade, enfim. Por isso que no verso 2 fala que o povo abençoou todos que se ofereceram para morar por lá. Primeiro porque saíram da terra que eles tinham por direito, da cidade que eles tinham por direito de voltar, e se ofereceram a povoar um lugar que naquele momento era um grande alvo dos inimigos ao redor. Verso 3. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuam vivendo em suas próprias casas nas várias cidades de Judá. Mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. E aqui eu paro, e aqui eu encorajo você a ler aí, a partir do verso 4, os que vieram da tribo de Judá, verso 7 da tribo de Benjamim, depois a lista do verso 10, a lista dos sacerdotes, depois a do verso 15, dos levitas. E aí, o verso 20 eu vou continuar, e fala assim: Os outros sacerdotes e levitas e o restante dos israelitas moravam, cada um na sua propriedade de sua família, nas outras cidades de Judá.
Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofel. E aí fala dos chefes dos levitas, no verso 22. Falam de Petaías, verso 24. E agora 25. Quanto aos povoados vizinhos com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, em Jecabzeel e seus povoados. Também foram morar em Jesua, Moladá em Bet Palete, e assim vai, verso 27, 28, 29, 30. E aí, no finalzinho aqui do verso 30 fala assim: assim o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba no sul até o vale de Rinom. E aí, se você está no nosso grupo do Telegram, você provavelmente já viu o mapa que eu coloquei no nosso grupo, colocando toda a província ali de Judá, que engloba ali, obviamente, Jerusalém, tanto ao sul, norte, leste e oeste. E quando você lê isso aqui, no finalzinho aqui do verso 30, quando todo o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba no sul até o vale de Rinom, você, quando pega o mapa, você pode ter uma noção por onde que o povo se espalhou. Se você ainda não está no grupo Telegram, não se preocupe. Frequentemente eu coloco o link no meu Instagram, nos meus stories do Instagram, para você entrar no grupo, participar do nosso grupo Telegram, que inclusive eu tento fazer sempre colocar algo a mais sobre o episódio do dia lá, um insight a mais, uma reflexão a mais. E essas coisinhas, eu coloco mapas, coloco curiosidades. Mas se você ainda está no grupo do Telegram, pode dar um Google depois, fala assim, escreve lá no Google Imagens, Jerusalém ou Judá nos tempos de Neemias, e você vai ter uma noção desses nomes. É muito interessante se você tiver esse mapa e você acompanhando os nomes também. Verso 31. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Micmas, em Aia e em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatote, em Nob, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate, em Lodi, em Ono e em Ge-Harassim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. E no verso 36, aqui no finalzinho do capítulo, fala que esses levitas que eram de Judá, foram morar com a tribo de Benjamim, muito assim provavelmente, quer dizer, muito provavelmente é uma palavra muito forte. Provavelmente, esses levitas foram para a tribo de Benjamim porque Neemias deve ter percebido que estava muito desproporcional o número de levitas na tribo de Judá com relação aos levitas na tribo de Benjamim. Então, provavelmente, Neemias realoca alguns desses levitas da tribo de Judá e leva eles para a tribo de Benjamim para poder equilibrar um pouco, para ter levitas por lá, para eles fazerem os serviços, né, com relação ao templo, sacrifícios e tudo mais. Então, terminamos o capítulo 11 com isso, com essa redistribuição do repovoamento de Jerusalém, redistribuição das classes de pessoas, não só em Jerusalém, mas nos povos ao redor, na tribo de Benjamim, enfim. Amanhã, no próximo episódio, veremos a lista dos sacerdotes e dos levitas que regressaram com Zorobabel e com o sumo sacerdote, com Jesua. Essa lista também ela é encontrada no livro de Esdras. Então, amanhã, no próximo episódio, veremos a lista dos sacerdotes e a dedicação do Muro de Jerusalém e provisões para o culto do templo. Mas ficamos para o próximo episódio, então. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura desses capítulos. Eu sei que às vezes é meio maçante porque tem muitos nomes, mas faz parte da leitura da palavra, faz parte disso tudo. Só não li todos os nomes para você não ficar enjoada de eu falando os nomes aqui repetidamente. Acho que você pode ler aí. Beleza, gente? Ficamos por aqui então. Até o próximo episódio de Bora Ler a Bíblia com Neemias, capítulo 12. Estamos chegando ao fim, hein? Faltam só 2 episódios para acabarmos aí o livro de Neemias e começarmos o livro de Esther. Baita de um livro. Esther é um dos livros fantásticos da Bíblia e vai ser muito legal estar com vocês. É isso, gente. Um grande beijo, um abraço para vocês. Até o próximo episódio de Bora Ler a Bíblia. Valeus e falou!